Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando nesse momento o informativo da Paróquia Santo Antônio da Catedral. Neste domingo estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos ouvir agora o Evangelho deste domingo. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Celebramos neste domingo a festa de São Pedro e São Paulo, dois homens que chegaram a Jesus por vias diferentes e que são chamados de colunas da igreja. Pedro, por ter sido o primeiro líder da igreja, e Paulo, por transformá-la numa igreja missionária, sendo o primeiro a propagar o reino de Deus entre os pagãos. Vindos de realidades completamente distintas, esses dois líderes, Pedro, um simples pescador, e Paulo, um judeu culto de origem romana, deixaram-se conquistar por Jesus, se entregando por inteiros a serviço do reino de Deus. E como o próprio Jesus, deram a vida pela causa deste reino, sendo fiéis ao Evangelho até as últimas consequências. O Evangelho que a liturgia desta solenidade nos convida a refletir narra o momento em que Jesus confere a Pedro o primado de sua igreja. Ao longo do texto, vemos o caminho que Jesus usou para chegar até esta escolha. Primeiro, ele faz uma pergunta aos discípulos: Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Para esta pergunta surgiram várias respostas, afinal, é fácil responder em nome do outro, não compromete. Já quando esta mesma pergunta é voltada para os próprios discípulos, vem o silêncio. De início, ninguém ousa responder. Afinal, esta pergunta de Jesus requer uma resposta pessoal, o que exige comprometimento. Ninguém arrisca a não ser Pedro. Este foi o único que respondeu e respondeu com firmeza: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro agradou Jesus, pois ele sabia que esta sua afirmação era fruto da sua convivência com ele. Por esta profissão de fé, Jesus então convoca Pedro para uma missão desafiadora: conduzir a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Este episódio alerta-nos sobre a responsabilidade de quem afirma conhecer Jesus. Saber quem é Jesus é muito mais do que saber que Ele é Deus. Afirmar que o conhece implica em comprometimento com a sua causa, em dar testemunho dele em qualquer circunstância. A narrativa chega até nós como um convite para aprofundarmos no conhecimento a Jesus. Sem conhecer Jesus, ficamos na superficialidade da fé. Não vamos entrar na dinâmica do reino e muito menos compreender que para ganhar a vida é preciso passar pela cruz como ele passou. Olhando para a escolha de Pedro, vemos que Jesus não entregou a responsabilidade de conduzir a sua igreja a um homem diplomado, visto como grande pela sociedade, mas a Pedro, um homem simples, frágil, sujeito a falhas, alguém que representa os homens de toda a história da igreja, homens santos e pecadores. Antes de conferir a Pedro esta missão tão importante, Jesus não questiona o seu passado, não lhe faz nenhuma exigência, a não ser o seu compromisso de transformar
o seu amor por ele, em cuidado para com o que é mais precioso para Deus, o povo. Ao escolher Pedro para a liderança da sua igreja, fica evidente a compreensão de Jesus para com a fragilidade humana. Pedro era um homem de temperamento extremamente forte. Jesus sabia que mais tarde ele o negaria, mas mesmo assim confia na sua fidelidade. Como vemos, a escolha de quem conduziria a barca de Jesus, igreja, não cairia a um homem especial, e sim a um homem comum, alguém dotado de virtudes e defeitos como qualquer um de nós. O que vem nos mostrar o quão é grande a diferença entre os critérios humanos e os critérios de Deus. Os homens escolhem pessoas capacitadas para cargos de lideranças. Deus capacita os que ele escolhe. Com a volta de Jesus para o Pai, Pedro então assume a liderança da igreja, uma igreja fundamentada no amor de Jesus, conduzida pelo seu Espírito. Sobre a liderança de Pedro, a igreja começa a dar passos rumo à Nova Jerusalém, tendo a grande colaboração de Paulo, que representa a igreja itinerante, uma igreja que não se limita a 4 paredes, mas que vai ao encontro do povo. A missão da igreja consiste em revelar aos homens a vida nova que brota da ressurreição de Jesus. Sua grande riqueza está na abertura a todos os povos e culturas. A igreja é unidade. Ela é guardiã e propagadora do amor do Pai, da fidelidade do Filho e do poder santificador do Espírito Santo. O amor de Jesus é o fundamento de toda a comunidade cristã. Portanto, numa comunidade cujo centro é Jesus, um líder não se destaca pela sua autoridade, e sim pelo seu amor a Jesus, transformado em serviço. Pedro e Paulo, modelos de discípulos missionários com suas virtudes e fraquezas, mas, sobretudo, com o seu amor e fidelidade a Cristo e a sua igreja. Nesta solenidade, unamo-nos em oração pelo nosso pastor, o sucessor de Pedro, representante legítimo de Jesus Cristo aqui na terra, o nosso tão querido Papa Francisco, um servo de Deus que preserva dentro de si o amor de Jesus, a firmeza de Pedro e a flexibilidade de Paulo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Neste final de semana, far-se-á em toda a igreja a coleta para o óbolo de São Pedro. Então, nas missas e celebrações será feita a coleta para o óbolo de São Pedro. Também na próxima sexta-feira, dia 5, é a primeira sexta-feira do mês, no salão paroquial, às 15 horas, hora santa, bênção do Santíssimo e missa. Próximo domingo, dia 7 de julho, às 10 horas, batizados. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da Catedral até quinta-feira. As missas e visitas nesta próxima semana. Hoje, dia 29, sábado, às 14h30 horas, missa no Bara do Braga. Às 14h30 horas, missa no bairro Panosso. Às 16 horas, missa em Castelinho. Às 16h30, missa no Salão Paroquial. Às 19 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Aparecida. Às 19 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Baril. Às 19 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Santo Inácio. Dia 30 de junho, amanhã, domingo, às 9 horas, no Salão Paroquial, missa e entrega do Pai Nosso às crianças da segunda etapa da catequese. Às 9 horas, missa e entrega do Pai Nosso no bairro São Cristóvão. E às 10 horas, missa e festa do padroeiro na capela de São Pedro, na linha Encruzilhada. E às 19 horas, missa no Salão Paroquial. Dia 3 de julho, quarta-feira, às 9 horas, missa na Capela do Angico da Saudade. Às 19h30 horas, missa do Tríduo no bairro Baril. Portanto, dia 3 de julho, quarta-feira, 9 horas, missa na Capela do Angico da Saudade. E às 19h30 horas, missa do Tríduo no bairro Baril. Dia 4 de julho, quinta-feira, às 9 horas, missa na linha São Francisco. Às 9 horas,
missa no alto da colina. E às 19h30, missa do Tríduo no bairro Baril. Dia 5 de julho, sexta-feira, às 15 horas, no salão paroquial, hora santa, bênção do Santíssimo e missa. Às 19h30, missa do Tríduo no bairro Baril e entrega do terço. Dia 6 de julho, sábado, às 14h30, missa e entrega do Pai Nosso e escapulário no Centro Comunitário da Pedreira. Às 16h30, missa no Salão Paroquial. Às 19h, missa e entrega do Pai Nosso no bairro Fátima. Às 19h, missa e entrega da Bíblia e do Pai Nosso no bairro Jardim Primavera. E às 19h, missa e entrega do Pai Nosso e da Bíblia no bairro São Francisco de Paula. Dia 7 de julho, domingo, às 9h, missa no Salão Paroquial. Às 9h, missa e entrega do Pai Nosso e da Bíblia no bairro São José. E às 10h, missa e festa no bairro Baril. Também às 10h, missa e festa na capela de Getúlio Vargas. E às 19h, missa no Salão Paroquial. Seriam estes os avisos para esta semana da Paróquia Santo Antônio. Desejamos a todos uma boa missa e também uma boa participação nos cultos nessa solenidade de São Pedro e São Paulo. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.